Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que hoje eu venho gravar a 18ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter maiores informações sobre os 3 blocos de aula. Bloco 1, Química Geral e Inorgânica, Bloco 2, Físico-Química e o Bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, lá no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, orientações de estudos e o nosso diferencial, uma série de listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular e na sequência a gente posta videoaulas com as resoluções comentadas das listas. Dessa maneira você consegue aí aprender Química de uma forma diferente. Eu queria dizer que é um prazer ter você aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa segunda aula de gases. É a 18ª aula do bloco 2, mas é a segunda aula de gases. Portanto, se você não assistiu a aula 17, eu recomendo que você volte aqui na playlist de Físico-Química, assista a aula 17 que a gente introduz aí os termos e define o que é o estado gasoso, beleza? Se você já assistiu essa aula ou se você acha que não precisa assistir essa aula, não tem problema nenhum. Vamos lá, porque hoje a gente vai falar de transformações gasosas. Na aula passada, a gente definiu essas tais variáveis do estado gasoso. Essas variáveis definiam como estava o meu gás. Então, para eu definir o estado de um gás, eu preciso saber a temperatura em Kelvin, a pressão, que pode estar em atm, milímetros de mercúrio ou pascal, como vimos na aula anterior, e o volume, centímetros cúbicos, ml, litros, decímetros cúbicos, metros cúbicos, enfim. Com essas 3 informações, a gente define o estado de um gás. Agora, a nossa ideia é estudar a transformação de um gás. É uma transformação física. Portanto, a transformação de qualquer coisa requer um estado inicial e um estado final. Então eu conheço as condições do estado inicial, ou seja, eu conheço algumas dessas variáveis e eu tento descobrir as outras variáveis no estado final. Para isso, a gente precisa entender como é que se relacionam essas variáveis de estado. Qual é a função, qual é a relação entre temperatura e pressão, temperatura e volume? Para que isso possa ser feito, a gente tem aqui 3 grandezas, a gente vai manter sempre uma fixa e variar as outras. Por exemplo, essa primeira transformação que a gente estuda aqui é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a temperatura fica constante. Na transformação isotérmica, a temperatura fica constante. Logo, eu vou variar a pressão e o volume. À medida que eu vario pressão e volume, eu verifico, por exemplo, eu aumento a pressão, eu verifico o que acontece com o volume e vice-versa. Beleza? Na próxima lousa, a gente vai manter a pressão constante. Aí a gente vai fazer uma transformação isobárica, onde a pressão vai ser a mesma. Eu vou aquecer e verificar o que acontece com o volume. Vou resfriar e verificar o que acontece com o volume. E na terceira parte, a gente faz o quê? A gente deixa o volume constante. E aí eu vou aquecer e ver o que acontece com a pressão, vou resfriar e ver o que acontece com a pressão. Então basicamente é isso que os cientistas fazem, Essa lei aqui, essa transformação isotérmica foi proposta, foi chamada de lei de Boyle, porque foi o cientista Robert Boyle quem propôs isso pela primeira vez. Tudo bem? Bom, e o que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar a transformação isotérmica. Transformação isotérmica, como eu já disse, a temperatura é constante, então eu vou verificar qual é o impacto da variação de pressão no volume e vice-versa. Vamos pegar aqui uma situação inicial. Eu tenho um número de partículas gasosas aqui, lembrando que pode ser átomos ou moléculas, e eu tenho aqui uma pressão exercida por este êmbolo móvel, e essas partículas ocupam um volume aqui que eu vou chamar de V1. Tudo bem? Por que esse êmbolo não sai para fora aqui? Porque a pressão externa é igual à pressão interna aqui. Tudo bem? Por isso que esse êmbolo não está se movendo. Beleza? Olha o que acontece. Na situação de número 2, ou seja, essa é uma transformação gasosa, eu tenho aqui um estado inicial, onde eu tenho uma pressão e um volume. Eu vou lá para o meu estado final. Olha isso aqui. Eu coloquei um peso aqui, ou seja, eu aumentei a pressão. À medida que eu aumento a pressão, esse êmbolo deslocou aqui e olha o que aconteceu com o volume. A pressão aumentou, o volume diminuiu. A gente pode dizer que a relação entre pressão e volume ela é
inversamente proporcional. Ou seja, à medida que eu aumento um, o outro necessariamente tem que diminuir. E como que a gente representa matematicamente uma relação entre grandezas inversamente proporcionais? Dá uma olhada aqui. A gente vai representar elas sempre como produto. Então eu posso dizer que o produto pressão e volume, ele vai ser igual a uma constante. Pessoal, sempre que você tem grandezas inversamente proporcionais, elas referem-se a um produto, né? Uma multiplicação. Beleza? E aí a gente pode começar agora a brincar um pouco com os números. Vamos imaginar. Imagina que a pressão é 1 e que o volume é 2. Esse produto 1 vezes 2 vai me dar, obviamente, 2. Tudo bem? 1 vezes 2, 2. Maravilha. Agora, usando essa ideia, imagine que eu aumente a pressão para 2. Se eu aumentar a pressão para 2, quanto tem que ser o meu volume para o meu resultado continuar sendo constante? Olha, o seu volume, ele tem que diminuir. Olha lá. Então, quando a pressão é 1 e o volume é 2, a minha constante deu 2 aqui. Se eu aumentar a pressão, eu obrigatoriamente tenho que diminuir o volume. Olha só o que vai me dar aqui, 2 de novo. Se eu aumentar mais ainda a pressão, sei lá, vou aumentar para 4 a pressão agora. A pressão agora é 4 atms. Se eu aumentei mais a pressão, o que tem que acontecer com o volume? Tem que diminuir mais. Agora, diminuiu para quanto? Você já sabe calcular, você tem que ter um resultado aqui igual a 2. Que número vezes 4 me dá 2? Perfeito, meio. Olha só que maravilha. Então, olha aqui, eu tenho agora a relação, eu tenho uma série de dados, uma série de informações, e eu posso, utilizando essas informações, construir um gráfico que relaciona a pressão e o volume. Olha só que maravilha. Quando a pressão é 1, o volume é 2. Então, vamos pegar aqui, pressão 1, aí o volume aqui, foi 2. Beleza. Pressão 1, volume 2. Eu posso encontrar um ponto aqui, O meu pontinho no gráfico é esse aqui, beleza? Quando a pressão é 2, então vamos lá. Quando a pressão é 2, quanto que é o meu volume? O meu volume é 1. Então eu venho aqui, e encontrei um outro pontinho no meu gráfico. E eu posso continuar fazendo essa brincadeira. Quando a pressão for 4, o meu volume é meio. Então volume meio. Olha só que maravilha. Agora, a gente pode traçar uma curva que una esses 3 pontos. Vamos lá, então. Vamos traçar esta curva aqui, Olha só. Estamos aqui, traçando uma curva que une esses 3 pontos. Pessoal, o nome dessa curva, ela é isoterma. O que é que significa esta curva ser chamada de isoterma? Significa que em qualquer ponto desta curva, as condições de temperatura serão as mesmas. Qualquer ponto aqui, eu vou ter a mesma temperatura, isoterma, mesma temperatura. Tudo bem? Então, qualquer ponto que eu pegar nessa curva, eu tenho uma relação. Olha aqui, se eu pegar esse ponto aqui, eu sei que nesta pressão, o volume vai ser este. Se eu pegar esse ponto aqui, eu sei que nesta pressão, o volume vai ser este aqui. E aí a gente pode ficar brincando. Se eu tenho uma isoterma, eu posso descobrir qualquer condição de pressão e volume para aquela temperatura específica do meu gás. Tudo bem? Então, com essas informações, o que a gente pode determinar? A gente pode criar uma fórmula. Olha só que interessante. Eu posso dizer, então, que a pressão inicial de um gás vezes o volume inicial desse gás vai ser igual, Vai ser igual à pressão final desse gás vezes o volume final desse gás. Uma vez que a gente determinou que esses valores são sempre constantes. Então, eu posso igualar 1 vezes 2 tem que ser igual a 2 vezes 1, que tem que ser igual a 4 vezes meio. E assim sucessivamente. Portanto, a gente definiu aí a primeira fórmula para a gente poder trabalhar com as transformações gasosas, beleza? Agora, na próxima aula, eu vou colocar aqui as transformações isobáricas e aqui as transformações isovolumétricas, beleza? Aguenta um pouquinho aí.
Fala galera, voltamos agora aqui com uma lousa nova. A gente vai mostrar para vocês a transformação isobárica com a pressão constante e a gente vai mostrar também para vocês a transformação isovolumétrica com o volume constante. Vamos lá então, transformação isobárica, a pressão será constante. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um experimento em que eu vou ter aqui uma situação inicial, agora a pressão tem que ser a mesma, então eu continuo aqui com um êmbolo móvel, tudo bem, porque eu imagino que variando temperatura, o volume deve variar também, né? São as duas variáveis que eu vou mexer agora. Imagina que eu tenho uma situação aqui, eu tenho algumas partículas gasosas confinadas em um recipiente de volume V igual a 1 e uma temperatura inicial aqui T igual a 1, beleza? Aí o que eu fiz com isso aqui? Eu aqueci. Eu dei mais energia cinética para as moléculas. As moléculas vão passar a se movimentar mais. O que vai acontecer com esse êmbolo? Para a pressão ser mantida, esse êmbolo tem que se deslocar. Ele tem que se deslocar aqui para cima. Por quê? Porque agora elas têm mais energia cinética, elas vão bater e vão fazer com que esse êmbolo suba um pouquinho. Porque afinal de contas eu estou num recipiente com êmbolo móvel. Então olha só o que aconteceu. A temperatura 2 ela foi maior que a temperatura 1. Assim como o volume 2, que é o volume final, ele é maior que o volume 1. Porque para manter a mesma pressão, eu tive que dar um volume maior para a minha substância, ou seja, para as minhas partículas gasosas. Beleza? Isso é uma transformação isobárica. Diferente da transformação isotérmica, essa é uma transformação, essa é uma relação diretamente proporcional. E se ela é diretamente proporcional, vamos lembrar lá, na inversamente proporcional, a gente usou uma multiplicação. Agora, na diretamente proporcional, a gente usa uma divisão, exatamente. Então você vai dizer o seguinte, que a relação, né, entre volume e temperatura tem que ser alguma coisa constante. Então o que a gente pode dizer? Imagina que o volume é igual a 1. A temperatura também é igual a 1, portanto este valor aqui constante vai ser igual a 1. Maravilha, sempre trabalhe com números fáceis, né? Vamos imaginar agora que eu aumentei o volume. Ó, o volume foi para 2. Para quanto que tem que ir a temperatura? Maravilha, para eu manter esse valor constante, ela também tem que ir para 2. Agora suponha que você aumente mais ainda o volume, você aumentou para 3. O que tem que acontecer com a temperatura? Ela também tem que aumentar para 3. E aí 3 dividido por 3, você vai ter de novo um valor constante aqui, que é 1. A gente conseguiu agora ter várias informações para a gente poder plotar num gráfico. Então vamos fazer essa plotagem. Ó. Quando o volume é igual a 1, a temperatura também é igual a 1. Olha lá, eu tenho um pontinho aqui no meu gráfico. Se o volume é igual a 2, a minha temperatura também é igual a 2 e eu tenho um outro pontinho aqui no meu gráfico. Mesma coisa quando o volume é igual a 3 e a temperatura também vai ser igual a 3. A gente tem mais um pontinho aqui no nosso gráfico. E agora a gente traça uma reta que una esses 3 pontos. Se você perceber, isso aqui vai dar uma reta. Ó, uma retinha aqui, ó, perfeitinha. O que quer dizer essa reta? Quer dizer que em qualquer ponto que eu pegar aqui, ou seja, qualquer ponto que eu pegar dessa reta, eu tenho um par de coordenadas de volume e temperatura que referem-se a esta pressão constante. Então, todos os pontos aqui nessa reta vão apresentar a pressão constante. Beleza? Qualquer pontinho que eu pegar. Ó, imagina que eu quero pegar este pontinho aqui. Neste ponto eu sei que a esta pressão, se a temperatura for esta, o volume tem que ser este aqui. Tudo bem? Agora eu sei quais são as condições de volume e temperatura para esta pressão neste ponto aqui. Tudo bem? Agora eu posso pegar qualquer ponto aqui e posso fazer essa relação. Ou seja, a gente pode fazer, assim como fez na outra lousa com transformação isotérmica, imaginar uma fórmula para isso. Eu posso dizer que o volume inicial dividido pela temperatura inicial tem que ser igual ao volume final dividido pela temperatura final, uma vez que eu percebi que são grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Olha lá, ó. 1 sobre 1 é igual a 3 sobre 3.
1 sobre 1 é igual a 2 sobre 2. Beleza? Agora a gente passa e fala sobre as transformações isovolumétricas. Vamos imaginar o seguinte, agora é o volume que está constante. Então, eu tenho um recipiente que não vai variar de tamanho. O tamanho do recipiente é o mesmo. Você imagina que eu tenho aqui uma situação inicial, né? Eu tenho algumas partículas gasosas aqui, e se você prestar atenção, eu coloquei sempre 15 partículas, sempre o mesmo número de partículas, tá? Para você ver que não tem criação de coisa aqui, beleza? É uma transformação física, simplesmente. Olha lá que show de bola. Eu tenho aqui uma temperatura inicial e uma pressão inicial dentro de um recipiente que não vai variar de volume. O que eu fiz com esse recipiente? Eu esquentei as partículas que estavam aqui dentro, dei calor para ele, ou seja, eu aumentei a temperatura. Olha só, esse rabinho laranjinha aqui em cada uma partícula. Agora ela está doidona, ela vai se movimentar. Aqui, quando ela se movimentou, ela fez o volume aumentar, porque o recipiente tinha volume variável. Agora, o volume é fixo. Então, o que vai acontecer? Essas mesmas partículas vão começar a se chocar mais vezes contra as paredes do recipiente, e uma vez que eu choco mais contra as paredes, eu tenho mais força na mesma unidade de área, a minha pressão aumentou. Então olha lá que interessante, a pressão 2, a pressão final, será maior que a pressão inicial. Espera aí, professor, me parece que a temperatura aumentou, o volume aumentou também. Me parece aqui que a temperatura aumentou, isso mesmo. Se você pensou ou imaginou que tudo que eu apliquei para cá eu posso aplicar para cá, você está correto. Se eu fizer aqui uma relação, agora não mais entre volume e temperatura, agora que eu posso fazer uma relação entre pressão e temperatura. A relação entre pressão e temperatura, portanto, será alguma coisa constante. E aí a gente já brincou, né? A gente já fez essas contas, não é necessário fazer de novo. O que eu posso dizer? Que quando a pressão é 1 e a temperatura é 1, eu tenho um pontinho aqui. Se eu aumentar a pressão, eu também aumentei a temperatura. Eu tenho outro ponto aqui. Se eu aumentar mais a temperatura, eu necessariamente aumento mais a pressão. E aí a gente tem uma retinha aqui, ó. Olha só que maravilha. Tá meio tortinho, mas é uma reta em que todos os pontos aqui vão apresentar o mesmo volume. Ou seja, nesta minha reta, eu sei quaisquer condições de pressão e temperatura para este volume aqui. Então, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa que fez aqui, concorda comigo ou não? Eu posso dizer que o volume inicial, que a pressão inicial vezes ou dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. Olha só que maravilha, beleza? Aí a gente chegou na nossa terceira expressão. Agora, na próxima lousa, a gente vai reunir todas essas expressões em uma só, que é aquela que o teu professor já deve ter te ensinado aí no ensino médio, beleza? Aguenta a mão um pouquinho aí. Bom, galera, para finalizar essa aula, então, a gente vai apresentar para vocês a equação geral dos gases. A equação geral dos gases relaciona todas essas grandezas que a gente viu. Não falei que pressão vezes volume é uma constante? Pressão sobre temperatura e volume sobre temperatura também eram constantes. Portanto, a gente pode relacionar todas essas expressões, né? E tem lá o tal do Pivot-Povotó. Na física, os caras usam final como... Mas na química, eu prefiro usar P inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final vezes temperatura, dividido por temperatura final. Se a temperatura for constante, eu tenho uma transformação isotérmica. Se a pressão for constante, eu tenho uma transformação isobárica. E se o volume for constante, eu tenho uma transformação isovolumétrica. Isso tem uma grande aplicação no nosso dia a dia. Por exemplo, a tua respiração. Quando você inspira, o teu pulmão ele aumenta de volume. Logo, a pressão interna lá diminui. Se a pressão diminui, ar entra, porque aqui fora a pressão está maior. Então o ar vai tender a entrar no seu pulmão. Agora, quando você solta o ar, o volume diminui, aumentando a pressão. E aí a pressão externa está menor, então o ar
vai embora. Uma outra coisa que você pode fazer, sabe bolinha de ping-pong? Quando ela amassa, você põe ela na água quente. Porque o que acontece? Quando você põe ela na água quente, as moléculas do ar, do gás que estão dentro, né, as partículas gasosas que estão dentro da bolinha, vão começar a aumentar a pressão interna. E vai fazer o quê? Ó, puf, a bolinha volta ao seu estado inicial. Beleza? Essas são aí algumas aplicações que a gente pode dar para essas transformações gasosas. Como que você vai identificar isso em exercício? Muito simples. Ele vai te dar uma condição inicial e uma condição final. Ou então ele vai usar aqueles termos que eu falei. Isotérmica, isobárica, ou então, quando o volume é constante, tem 3 possibilidades. Isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Tudo bem? Pessoal, com isso a gente termina essa segunda aula das nossas 5 aulas de gases, a aula de transformações gasosas. Agora na próxima aula a gente vai falar da equação de Clapeyron, porque a gente vai incluir mais uma coisinha aqui nessa expressão, beleza? E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, por favor, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se você achou que essa aula foi interessante para você, ela também pode ajudar outra pessoa. Se depois dessa aula ainda ficou alguma dúvida, sugestão, ou você tem alguma crítica ou elogio ao canal, você, por favor, pode deixar aqui nos comentários do YouTube, ou então enviar um e-mail para mim no duvidas@quimicadoamigo.com.br ou contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, foi um prazer ter você aí do outro lado, e o que eu tenho a dizer a você é beijo, tchau!